Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. O texto que servirá para a nossa meditação nessa noite se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que nosso Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu peço que curvem as suas cabeças para pedirmos a instrução de Deus nesse momento, mesmo assentados. Santo Deus, nosso amado e eterno Pai, te louvamos por esse culto que temos o privilégio de prestar ao teu santo e bendito nome. Estamos felizes, Pai, por essa oportunidade, pela graça, Senhor Deus, de podermos te servir, te louvar, buscar o Senhor em oração, cantar louvores ao teu nome, Senhor Deus, e escutar a tua santa e bendita palavra, Senhor Deus. É por isso que nesse momento nos colocamos diante da tua presença, pedindo, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, pedindo a tua instrução, Senhor Deus, que é necessária para um verdadeiro entendimento da tua santa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse instante, nesse momento, que a tua palavra, Senhor Deus, venha a ser exposta de forma clara e de forma objetiva, e que os nossos corações estejam, Senhor Deus, abertos para que a tua palavra faça morada e mudança na nossa vida, Pai. Necessitamos da tua voz nos guiando, necessitamos, Pai, do Senhor nos ensinando a viver de acordo com a tua vontade, Pai. Por isso te pedimos, fale conosco nesse momento. É isso que eu te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Todo pai, e quando eu digo pai, eu quero dizer pai e mãe, e para aqueles que são pais e para aqueles que desejam constituir família,
Talvez uma das frases que eu já escutei e que eu já disse, ou que talvez pensamos é: aquilo que eu não tive eu quero dar para os meus filhos. Ou, se não pensou, tenho certeza que já pensou da seguinte forma: o melhor eu quero dar para os meus filhos. Isso para quem é pai, eu acredito que é uma realidade. Isso para quem deseja constituir família, também eu espero que seja um desejo. O melhor eu quero dar para os meus filhos. E os pais lutam por isso. E as pessoas desejam isso, buscam isso. Mas será que nós já paramos para pensar em algum momento o que é o melhor para o meu filho? O que é o melhor para a minha descendência? Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é a melhor e a maior herança que eu posso deixar para a minha descendência? Será que já paramos para pensar nisso? Ou será que quando pensamos apenas em herança, pensamos em algo material? Eu tenho praticamente certeza que o nosso pensamento se limita muito às coisas materiais. E às vezes a gente se esquece da maior herança, que é a fé. A fé no Deus Salvador, a fé no Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que instituiu uma aliança com o seu povo e preserva essa aliança até hoje. A família é essencial dentro dessa aliança. Dentro desse plano redentor de Deus, a família é essencial. E o ensinamento dentro da aliança, esse passar a fé adiante, é essencial. E é isso que deve encher o nosso pensamento. Esse deve ser o nosso maior propósito dentro da aliança de Deus. Além de viver dentro da aliança, mas também perpetuar essa aliança dentro da minha família. Ensinar a minha família a andar dentro da aliança. A gente vê essa importância da família, por exemplo, quando lá em Malaquias capítulo 2, versículo 15, fala assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Falando a respeito da criação do homem. Por que somente um? A resposta é: porque ele buscava a descendência que prometera. Quando Deus cria Adão, e de Adão ele faz Eva, Deus tinha o poder suficiente, e Ele tem o poder suficiente, se Ele quisesse fazer todo o seu povo, toda a humanidade. Isso não seria demais para o Senhor, não seria difícil para o Senhor. Mas o texto Malaquias diz: por que somente um? Porque Ele buscava a descendência que prometera, a descendência santa, a descendência esperada, escolhida, viria da família. Viria da família, e o ensinamento na família é tão importante, e era tão importante, que se a gente pensar de Moisés para trás, não havia registro. A palavra de Deus ainda não havia sido registrada. Como que era ensinado a fé? Como que a fé era passada? Verbalmente. Se a gente pensar em Israel, o povo hebreu no Egito, por cerca de 400 anos, a história de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era passada verbalmente. Mas o que eu digo para os irmãos hoje, é claro que existe a necessidade de ensinarmos verbalmente, mas além de ensinarmos verbalmente, é necessário ensinarmos com a nossa vida. E talvez o nosso exemplo vai ser a maior herança que nós deixaremos para os nossos filhos. O nosso exemplo de fé. O nosso exemplo de vida cristã, o nosso exemplo de obediência, de andar com Deus e de andar dentro da aliança estabelecida por Deus. Diante disso, eu quero considerar com os irmãos a nossa responsabilidade hoje, dentro da aliança. A nossa responsabilidade dentro da aliança estipulada por Deus. Quando a gente vê aqui o nosso texto de Deuteronômio capítulo 6, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Aquela terra, a terra de Canaã, que havia sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, que tiveram que sair da terra, nunca possuíram, totalmente a terra.
voltaram, tiveram que ir para o Egito, ficaram escravos, e Deus promete então dar a terra aos descendentes de Jacó, ao povo de Israel. Só que o problema é que o povo se corrompe. No meio da caminhada, na verdade logo no início da caminhada, em direção à terra prometida, o povo se mostra incrédulo. A gente vê isso em Números, no livro de Números. Não acredita na promessa de Deus. Então eles duvidam da promessa de Deus, do poder de Deus em cumprir a sua promessa, em ser fiel à sua aliança. E aí o Senhor diz: essa geração não vai entrar na terra que eu prometi. Apenas Josué e Calebe, que saíram do Egito, entram. Então é uma nova geração. Aqui Deuteronômio já é uma nova geração, e Deus está reafirmando a aliança. A aliança que ele havia feito lá no Sinai, lá com Moisés e lá com o povo. A nova geração, ele vai repetir os termos da aliança. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 5, quando ele repete os 10 mandamentos. Ele está repetindo para uma nova geração. E essa repetição é a reafirmação da aliança. Ele está reafirmando a aliança com o povo, mas ele exige algo do povo. O povo que agora iria entrar na terra prometida. A primeira coisa que ele exige do povo está do versículo 1 ao versículo de número 3. A orientação que Deus dá, a exortação, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ele remete a promessa lá para os pais. Essa promessa, sabe a terra que vocês vão possuir, que vocês vão entrar agora? Sabe a terra que eu estou dando de herança para vocês? É a terra que eu prometi aos seus pais. É a terra que eu prometi aos seus pais, mas vocês vão entrar nela. Mas para que vocês sejam bem-sucedidos nessa terra, para que vocês vivam plenamente nessa terra, desfrutem plenamente dessa terra, Deus chama o seu povo a cumprir a sua palavra, a cumprir seus mandamentos, a guardar os seus estatutos e juízos. Essa é a ordenança de Deus: cumpra a minha palavra, obedeça aos meus mandamentos, guarde os meus estatutos e me temam. Sendo assim, eles iriam ter vida plena na terra em que eles iam passar a possuir. Os mandamentos do Senhor, a obediência aos mandamentos do Senhor, é o caminho para uma vida plena. Se a gente pensa numa vida, numa satisfação de vida, numa vida de sucesso, numa vida de satisfação, né? De alegria, de conforto, não se deve pensar naquilo que podemos obter aqui nessa terra, mas na obediência que devemos prestar a Deus. Deus diz: vocês obedecendo, vocês guardando, vocês terão a vida de vocês prolongadas. Vocês terão a vida de vocês prolongadas. Atenta em cumprir para que todo bem te suceda. Cumpre a palavra do Senhor. Isso é pensar no futuro. Isso é pensar no futuro. Que ele diz: não vai ser uma bênção só agora. Vocês estão passando e vão entrar na terra prometida. E vocês, se vocês quiserem ter uma vida abençoada na terra prometida, cumpra os meus mandamentos, me obedeça. Isso é pensar no futuro. Uma vida de obediência. E se a gente não pensa agora, o que nos leva a pensar que pensaremos dessa forma no futuro?
o que me faz pensar que no futuro será diferente? Se eu não tenho um compromisso com Deus agora, se eu não busco obedecer aos seus mandamentos agora, ter uma vida de obediência, submissão a Deus agora, por que mais tarde? Qual é o objetivo de guardar o mandamento do Senhor, de cumprir, de ter uma vida de obediência? Versículo 2 diz assim: para que temas ao Senhor. Para que temas ao Senhor. A ideia de reverência. A evidência do temor a Deus é obediência. Não tem como eu dizer que eu temo o Senhor se eu não obedeço a sua palavra. A evidência que eu tenho um verdadeiro temor do Senhor é a obediência à sua palavra, é a minha submissão à sua vontade. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele deixa isso bem claro. No capítulo 2, o versículo de número 3, assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Como que eu tenho um relacionamento com Deus? Como que eu provo o relacionamento que eu tenho com Deus? Como que eu posso passar nesse teste? Falar, de fato eu estou em aliança com o Senhor. Se eu cumpro os seus mandamentos, como que eu temo? Como que eu provo que eu tenho um temor do Senhor? Obedecendo à lei. A obediência, ela é indispensável dentro da aliança. Da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, a obediência é indispensável, ela não é opcional. Deus não está dando uma opção para Israel. É uma ordem. Obedeça. Cumpra. Eu estou mandando, diz que mandou o Senhor teu Deus. Moisés está ensinando, porque o Senhor mandou, e isso devia ser obedecido. A gente sabe que a gente não obedece para ganhar a salvação. Nós não adquirimos a salvação por meio da obediência. Mas obedecemos a Deus porque fomos salvos. Porque a graça de Deus nos alcançou, eu obedeço. Esse é o caminho que Deus escolheu para o seu povo. Não uma salvação pelas obras. Eu não obedeço para ser salvo. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, foi esse o caminho que Ele escolheu para evidenciar a salvação daqueles a quem Ele escolheu. É obediência. É o andar com Deus. Aquele a quem Deus escolheu deve andar em obediência. Deve andar dentro dos mandamentos do Senhor. Isso mostra a importância da obediência. Se eu de fato quero olhar para a minha vida e ter a convicção de que eu temo a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, veja se você tem buscado obedecer. Veja se você busca cumprir a palavra de Deus na sua vida. Mas quem é esse Deus que devemos prestar obediência? Versículo de número 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem que exige de nós obediência? A quem devemos prestar obediência? Toda obediência, ela deve estar acompanhada do quê? De uma certeza. E a certeza do Deus a quem servimos. Essa deve ser uma convicção na nossa vida. Quem é o Deus que eu obedeço? O Deus da aliança. O Senhor nosso Deus, Yahvé. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A ideia é que há somente um Deus. E esse Deus deve ser obedecido. Não há outros deuses que vocês devem prestar obediência, submissão. Há somente um Deus. Ele deixou claro isso no capítulo 4, versículo 35, uma página antes aí. Diz assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Nenhum outro há senão
Ele. De igual forma, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também, por Ele. Para nós, para o povo de Deus, deve haver uma certeza, uma convicção de quê? Que existe apenas um Deus. E somente a esse Deus devemos prestar obediência. Israel, somente um Deus existe, e esse é o nosso Deus, o Deus da aliança. Somente Deus deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Só existe um Deus que pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Não outros deuses, não outras pessoas, não outras coisas, mas apenas um Deus. Esse Deus tem que estar no seu devido lugar. Tanto deveria estar em Israel. Israel tinha que ter consciência disso, mas também nós precisamos ter consciência disso. E sendo assim, então, só esse Deus apresentado, o Deus de Israel, somente Ele deve ser objeto de nossa fé e de nossa obediência. Somente esse Deus deve ser objeto da nossa fé e da nossa obediência. Somente Ele deve ser adorado e servido. Somente Ele. Esse versículo traz uma ideia muito clara do monoteísmo, né? Israel saindo de uma nação politeísta, do império politeísta, o povo do Egito, uma nação pagã. Deus vem trazendo a ideia de que mostra para Israel: não existe outros deuses, existe apenas um Deus, e vocês devem servir esse Deus. Mostra a ideia de Israel como unidade, uma unidade, um só povo, um só pensamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o nosso Deus, é o único Senhor. Israel devia ter esse pensamento de apenas um Deus, mas esse pensamento não deveria ser fragmentado dentro da nação. Pelo contrário, toda a nação deveria ter o mesmo pensamento, porque era o Deus da nação de Israel. E qual que era a base dessa obediência a esse Deus? Versículo número 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A base, a essência da obediência é o amor. É o amor que temos para com Deus. Diferente de um legalismo, a obediência aqui expressa por Moisés e desejada por Deus, não é uma obediência por legalismo, mas uma obediência por amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Porque se a gente pensa da maneira de legalismo, se a gente trazer para a nossa realidade, se a gente pensar na relação de, por exemplo, pai e filho. Às vezes filho obedece pai por necessidade. Porque eu preciso que o meu pai faça algo, eu preciso de alguma coisa, aí o que eu faço? Eu agrado, eu obedeço. A mãe fala: lava a louça. O filho, ele vai lavar a louça pensando naquilo que ele vai obter lá na frente, né? Então às vezes é uma obediência porque ele precisa de alguma coisa, não por amor. Às vezes é uma obediência por dever, por obrigação. Eu obedeço porque é meu pai, porque se não fosse meu pai eu não ia obedecer de jeito nenhum. Só porque é meu pai que está pedindo, por isso eu obedeço. Então às vezes a gente se sente obrigados a obedecer, e não existe uma obediência fundamentada no amor. E o que Deus exige do seu povo, essa obediência que Ele exige, a base disso é o amor, porque senão se torna legalismo, se torna uma obediência vazia. É interessante a gente observar que
Deus, aqui, Ele estava renovando a sua aliança. Ele estava reafirmando a sua aliança com o povo. Isso era a prova do amor de Deus. Era a prova do amor de Deus. Capítulo 7, versículo 6 ao versículo 9, deixa isso bem claro. Diz o versículo 6 em diante: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas por quê? Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deus, Ele renova a sua aliança, Ele está reafirmando a sua aliança. Isso é prova do amor de Deus. Deus diz: eu escolhi vocês, não pelos méritos de vocês, mas porque eu amei vocês. Não por aquilo que vocês podem oferecer, ou por aquilo que vocês são, mas por aquilo que existe em mim, o amor que existe em mim. Por isso eu escolhi vocês. E o que Deus exige do seu povo como resposta a esse amor? Amor. O que Deus exige como resposta do amor dele é que o povo o ame também, que o povo obedeça em amor. Jesus Cristo diz em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me ama, se esse amor é evidenciado na sua vida, guarde os mandamentos do Senhor, tenha uma vida de obediência. Como esse amor deve ser manifestado na nossa vida e até que ponto deve ser manifestado? Diz o versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus Cristo, em Mateus 22, 35, quando os fariseus perguntam para Jesus Cristo: Senhor, qual é o grande mandamento? Ele diz assim, ele cita esse texto e ele acrescenta aí: de todo o teu entendimento. Qual que é a ideia aqui que ele quer passar? Vê que ele cita todo, toda. A ideia de totalidade. Em que área que eu devo expressar o meu amor a Deus? Em toda a sua vida. Em toda a sua vida, na totalidade do seu ser, deve ser expressado o amor a Deus. Todo o seu ser deve ser uma expressão de amor a Deus. Todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, como Jesus Cristo diz, de todo o teu entendimento. Teu amor deve estar expressado, o amor teu a Deus deve estar expressado em tudo isso. Em toda a sua vida. Deus, Ele não só não quer, mas Ele não aceita partes nossas. Olha, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas não amo de toda a minha alma. Eu amo a Deus de toda a minha alma, mas não amo com toda a minha força. Deus não quer e Ele exige uma totalidade do nosso ser. Ele não quer partes. E Ele não aceita partes. Olha, Senhor, eu venho a igreja, mas eu não trabalho na igreja, não desempenho, não sou ativo. Fico só com essa parte aqui eu não me entrego todo. Senhor, eu até trabalho na igreja, mas eu não oferto, eu não dizimo. Essa parte aqui eu te amo. Nessa parte eu não te amo. E às vezes a gente quer fazer essa distinção. Às vezes nós queremos entregar partes para Deus. É parte do meu tempo, é parte da minha força, é parte da minha capacidade. Esquece. O seu amor a Deus deve ser expresso em toda a sua vida, na totalidade do seu ser.
Versículo 6 ao versículo de número 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente viu que nós temos que, como povo de Deus, como membros da aliança, Deus exige de nós obediência. Deus exige de nós o cumprir, o guardar os seus mandamentos, o temer a Deus. De que forma? Em amor. Mas é interessante que Moisés, ele parte de uma visão nacionalista, ele diz Israel, né? Mas da mesma maneira que ele diz Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, ele traz também para uma ideia pessoal, individual, ele diz, você tem que amar o seu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E no versículo 3, traz bastante essa ideia de individualidade. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Deus havia registrado a lei dele em 2 tábuas de pedra. Mas é interessante que agora ele diz assim, sabe a lei que eu estou ordenando a vocês? Sabe as palavras? Sabe os mandamentos que eu estou dizendo para vocês cumprirem? Isso deve estar no coração de vocês. Deve estar no teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno não estarão meramente em 2 tábuas, mas devem estar no teu coração, assim como diz o salmista do Salmo 119, guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Coração aqui, e para a época, era o centro de todas as coisas do homem, representava todas as faculdades humanas, seu intelecto, seus sentimentos, suas emoções, tudo. O coração era o centro do homem, era a representação do centro do homem, a essência do homem, e dentro desse coração deve estar a palavra que o Senhor ordena. Quem tem a lei do Senhor no coração, quem verdadeiramente teme ao Senhor e busca obedecê-lo, com certeza vai se esforçar para que os seus descendentes, as pessoas que estão próximas a si, trilhem o mesmo caminho, amem o mesmo Deus, temam o mesmo Deus. Por isso que ele diz, elas vão estar no seu coração? Sim, elas devem estar no seu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas não é apenas algo individual. Ele fala para a nação, ele fala para a pessoa individual, mas ele também traz isso para o ambiente familiar. Elas devem estar no seu coração? Sim, mas não devem ficar só ali. Não deve ser restrito apenas a você. Pelo contrário, isso deve ser compartilhado, manifestado com outras pessoas. A gente vê no versículo 7, diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É interessante essa palavra inculcarás, porque ela traz uma ideia de repetição. O inculcar aqui é repetir, é falar novamente, e insistir. É uma ideia de insistência. E pai sabe, né? Quem é pai sabe o quanto a gente tem que repetir para os filhos. Quanto a gente tem que falar, faz isso, faz isso, faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o filho sabe o tanto que ele escuta. O filho sabe o quanto o pai repete. Essa ideia aqui
que Moisés traz para o povo. Você tem que inculcar isso no seu filho, você tem que repetir, você tem que falar incessantemente da lei do Senhor para o seu filho. Tem que ser algo, é cansativo? Mas é algo necessário. Você precisa constantemente estar falando da lei do Senhor para o seu filho. Essa lei que está no teu coração deve ser manifestada também para o seu filho, expressa para o seu filho. De que forma? Ele diz, olha, você vai inculcar isso aos teus filhos. Falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ele fala, assentado na tua casa, ou seja, dentro de casa, a palavra de Deus, a lei do Senhor, o andar dentro da aliança, dentro dos termos da aliança, deve ser assunto. Não é só na igreja. Tem pai que quer que o filho aprenda só na igreja. Não vai aprender. Se você que passa a semana inteira com ele não ensina, se você não fala assentado na tua casa e espera que seu filho aprenda só na igreja, ele não vai aprender. Pelo menos não da sua boca. Pelo menos não com seu exemplo. Ao caminho, fora de casa. Não é só dentro de casa ou na igreja, mas fora de casa também, isso deve ser assunto. Ao deitar-te, ao levantar-te, de noite, de manhã, ao começar o dia, ao terminar o dia, por todo o dia, deve ser assunto nosso. A lei do Senhor, a palavra do Senhor. A gente vê que o andar com Deus, o ter um relacionamento com Deus, o ser cristão, não é apenas uma religião de domingo. Não expressamos o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Deus, o nosso dever dentro da aliança, a nossa responsabilidade dentro da aliança, apenas no domingo, mas é uma vida com Deus, diariamente, constantemente, quer em casa, quer fora de casa, quer ao levantar, quer ao deitar. Ou seja, a palavra de Deus deve permear toda a nossa vida, todos os momentos, toda ocasião. A palavra de Deus deve estar presente sempre, sempre. Ele mostra uma figura diária, e assim nós devemos inculcar essas palavras aos nossos filhos, ensinar constantemente os nossos filhos. Versículo 8 e versículo 9, vou ler novamente, diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus levaram isso aqui ao pé da letra, né? Eles pegavam pergaminhos, escreviam passagens bíblicas da Torá, da lei, botavam em caixinhas e amarravam na sua mão, na sua testa, com esses escritos, e até nos umbrais das portas. Eles levaram isso ao pé da letra. Essa não era a ideia. Jesus Cristo até repreende esse tipo de prática, quando ele diz lá em Mateus 23, ele falando a respeito dos fariseus, ele diz assim, versículo 5 de Mateus 23: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Essas caixinhas com escrito dentro eram chamadas de filactérios. Jesus Cristo está dizendo assim: vocês querem aparecer, vocês querem ser vistos pelos homens. Não é essa a ideia que Moisés quer trazer para o povo, mas ele quer trazer a ideia de que, como eu disse primeiramente, que a palavra de Deus ela deve estar presente em todo o ambiente, que a palavra de Deus deve estar presente em toda a vida, deve permear toda a vida humana. O indivíduo,
a sua casa e o meio que ele vive deve expressar a palavra de Deus. Deve expressar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser presente em todo lugar, e em todo momento que estivermos e na nossa vida. Todo lugar que estivermos, a palavra de Deus deve estar presente. Em todo momento, a palavra de Deus também deve estar presente. Meus irmãos, Deus estava acabando de renovar, reafirmar a aliança com o seu povo. Só que ele exigia do seu povo obediência. E essa obediência devia ser fundamentada no amor. E essa aliança deveria ser mantida e passada à frente, de geração em geração. Se a gente olhar o Salmo 78, eu convido os irmãos para que abram. O salmista Asaf deixa bem claro essa ideia da importância de perpetuar o ensinamento. Versículo 3 em diante diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Era necessário que fosse ensinado às outras gerações, como diz o versículo 2: você, tu, teu filho e o filho de teu filho. Você deve ensinar isso às próximas gerações. Você deve ter essa obediência manifestada na sua vida, mas você tem que ensinar seus filhos e os filhos de seus filhos também a obedecerem, a andar dentro da aliança. Infelizmente, a gente vê que pouco tempo depois, não precisou de muito tempo para Israel não cumprir. Logo no livro de Juízes, no capítulo 2, fala aqui no versículo 10, diz: e foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Logo no período de Juízes, o povo tinha acabado de entrar na terra. Uma geração acabou, se levantou outra geração, e essa geração não conhecia mais o Senhor. Isso aqui deixou, essa ordenança deixou de ser cumprida. Na verdade, isso só mostra a nossa incapacidade de manter a aliança, de cumprir os termos da aliança. Adão não foi capaz. Noé não foi capaz. Abraão, Moisés, Israel como nação não foi capaz. Davi não foi capaz de cumprir a aliança, de andar em conformidade com os termos da aliança. Mas se hoje fazemos parte dessa aliança, é porque teve um homem que foi capaz de cumprir: Cristo. Se hoje nós somos participantes e chamados filhos de Deus, e somos povo de Deus, é porque a incapacidade que foi manifestada na vida de todos os homens, um homem conseguiu exercer plena obediência a Deus, Cristo.
somente por Ele, somente por Cristo, somente na aliança, a nova aliança, a aliança totalmente restaurada e perfeita, que foi estabelecida com Cristo, através do seu sangue, é que nós somos participantes dessa aliança. Mesmo nós sendo apenas beneficiários dessa aliança, não fizemos nada para adquirir e para entrar nessa aliança. Pelo contrário, entramos pela graça de Deus. Isso não nos isenta de andar ainda em obediência. Pelo contrário, se estamos dentro da aliança, essa aliança eterna de Deus, devemos andar dentro dos termos da aliança. Deus deixa isso bem claro. Obediência gera bênção. Desobediência vai gerar na sua vida maldição. Se você está dentro da aliança, se é um filho de Deus, foi alcançado pela graça, busque andar em obediência. Como eu disse, eu li lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se você teme a Deus e diz que conhece a Deus, guarde os seus mandamentos. De que forma? Em amor. Em amor. Que Deus ocupe o lugar que Ele deve ocupar na sua vida. Que lugar é esse? O primeiro. O primeiro lugar. Só existe um Deus para ocupar o lugar de Deus. E é o Deus da aliança. Que Deus seja o maior amor que você tem. Que todos os amores sejam expressão do maior amor que deve ser dado a Deus. E se eu tenho tudo isso na minha vida, eu preciso ensinar a próxima geração a andar no caminho da aliança. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade como igreja. Foi assim que o Senhor instituiu, foi assim que o Senhor escolheu, passando de um para outro, de geração a geração. A igreja é responsável por isso, a família é responsável por isso, por esse ensinamento. E não basta ensinarmos apenas com regras, apenas dizendo o que tem que ser feito, mas nós temos que mostrar como deve ser feito. Principalmente criança aprende demais com exemplo. Principalmente criança. A gente sabe que às vezes a gente é influenciado, até os adultos são influenciados por exemplos. Mas criança, ela vai aprender não só com você ensinando verbalmente, mas ensinando com a sua vida, sendo exemplo, sendo modelo, mostrando pelo seu comportamento como é viver dentro da aliança. E a gente sabe que, infelizmente, é uma luta difícil, porque a natureza pecaminosa, ela nos afetou, o pecado nos afetou de tal modo, e a tal ponto que até uma criança, a gente vê, expressa o pecado na vida da criança. De uma criança. Às vezes eu fico vendo a minha filha, né? Para ela fazer uma coisa certa, você tem que falar 1000 vezes. Para ela fazer uma errada, você não precisa falar. Ela sabe fazer o errado. Ela sabe fazer errado. A criança, ela está brincando com o cachorro, do nada ela bate no cachorro. A criança briga com a outra criança, ela puxa o cabelo, ela arranha. Por que você acha que Moisés tem que dizer? Você tem que inculcar isso ao seu filho. Você tem que ser insistente. Você tem que repetir, e falar de novo, mais uma vez. Porque a gente foi profundamente afetado pelo pecado.
Mas o ensinamento nosso não é vazio, não é inútil. Pelo contrário, é como se a gente estivesse lançando semente. E a nossa oração deve ser para que essa semente boa cresça. Para que o bom exemplo, para que as boas regras, o bom ensinamento cresça. E a gente tem que pensar isso para toda a vida. Como eu disse a princípio, às vezes o pai pensa, eu quero dar o melhor para o meu filho. E às vezes o pai ele sai para trabalhar, passa 1 hora no trânsito, 1h30, dependendo do trânsito, 2 horas, e vai para o serviço, e ali passa 8, 9, 10 horas, e mais tantas horas para voltar para casa. Por quê? Porque ele pensa em dar o melhor para o seu filho. Eu acredito que 30 minutos de devocional com seu filho vai ser mais benéfico do que talvez essas 10 horas que você vai passar longe dele. Às vezes você está pensando em algo agora, aqui, no presente momento, para a vida dele aqui. Mas qual que é a maior herança que você pode deixar para o seu filho? A fé. O andar com Deus. O andar dentro da aliança. Que o Senhor nos ajude a entendermos a nossa responsabilidade dentro da aliança. Não só de viver. Não só de viver em obediência, e essa obediência em amor. Mas ensinar a próxima geração a também andar dentro da aliança. Que coloquemos Deus como prioridade. E que essa prioridade seja também a prioridade para os nossos filhos. Amém?